Saudações, amigos do canal Agartha. Quando insistimos na preservação da astrologia clássica, é justamente em função dos elementos esotéricos e tradicionais que ela comporta. Neles se acham todos os códigos tradicionais da iniciação, velados nos seus símbolos de modo geral. Como um prisma multifacetado, o simbolismo poderá oferecer aquilo que se procura nele, e segundo as chaves então acionadas. Mesmo nas novas propostas de uma astrologia esotérica, está presente a ideia dos 7 raios, cuja dupla formulação, exemplo, primeiro raio é igual a vontade e poder. Também pode remeter à dupla regência dos 7 planetas clássicos. A realidade centenária é importante para se alcançar uma visão iniciática do tema, considerando que a astrologia esotérica está voltada para a evolução da alma, cujas energias ostentam, pois, essa sétuple natureza. Seguimos depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Embora se costume relacionar a astrologia a uma simples mistificação das realidades astronômicas, a grande verdade é que a astrologia representa uma doutrina completamente autônoma e independente das questões astronômicas, as quais são empregadas então a simples título simbólico. A dependência dos planetas e das estrelas é tão somente uma versão menor das coisas, havendo muitas astrologias totalmente afastadas da astronomia. Nisto, acha-se implícita, pois, a possibilidade de dinâmicas distintas daquelas meramente naturais. E aqui vale lembrar, então, a visão de Platão sobre as coisas celestes, como inferiores àquelas do mundo perfeito das ideias, quer dizer, dos arquétipos. Em termos práticos, significa, pois, que aquilo que se move já não são as esferas exteriores, e sim as energias internas, através dos ciclos da consciência e suas distintas energias. De modo que a astrologia esotérica representa aquele métier astrológico especial para se começar a resgatar as grandes verdades originais da astrologia. Em outras palavras, mesmo havendo uma analogia entre o superior e o inferior, nada disso significa realmente que se esteja tratando de realidades tão somente naturais ou exteriores. Exemplo: existe uma evolução racial e planetária em curso, na qual o ser humano individual deve se inserir para fazer parte deste grande curso de evolução, posto que todo organismo menor depende deste tipo de inserção para poder sobreviver. Estamos falando, é claro, das próprias realidades da consciência. Uma das primeiras realidades para a qual desperta o ser em evolução diz respeito à compreensão dos próprios limites diante das forças cósmicas do bem e do mal. Tratemos, pois, da análise das estruturas zodiacais à luz do seu intrínseco esoterismo. A ótica mais exotérica ou mundana da astrologia é bem conhecida. Relaciona-se aos ciclos equinociais, a via mediana do zodíaco solar, iniciando a 0 graus de Áries. Porém, em termos esotéricos, cabe atentar para outra forma de início astrológico, relacionado ao alfa-ômega da evolução solar presente nos solstícios. Para isto, devemos colocar o zodíaco numa certa ordem de evolução sazonal, de modo a dispor os solstícios na forma de um eixo vertical, com o inverno naturalmente na sua base, de modo a ser possível observar que a estrutura zodiacal clássica apresenta-se assim, grosso modo, como um verdadeiro caduceu. Este simbolismo vertical ou axial iniciático possui duplo sentido. De um lado, funciona como um tubo que deve ser preenchido com fluido até a sua abertura superior. A este transbordamento dá-se então o nome de iluminação. Isso significa que a nossa energia deve ser acumulada, porque o volume também é importante na iniciação. Cada novo estágio da consciência necessita de mais energia, pois somente assim estes planos superiores se sustentam.
Diretamente relacionado a isto está a sua requalificação, quando a mente deve atuar então sobre as energias a fim de refiná-las. A natureza destes processos está então apontada pelos próprios planetas. Nestes termos, a estrutura das polaridades zodiacais intera uma espécie de caduceu, com seus planetas adequadamente organizados numa ordem ascendente de evolução, por assim dizer. Dois circuitos de polaridades contrárias se cruzam então por dentro do campo zodiacal, em torno das regências comuns em ascensão. Podemos dizer, então, que estes circuitos positivo e negativo representam também as mesmas vias de interiorização e de exteriorização do zodíaco. Este zodíaco polar ou solsticial expressa assim o mesmíssimo sistema de chakras da yoga. A presença do zodíaco interpõe, por sua vez, um calendário iniciático para o cumprimento deste programa de ascensão de energias, como veremos melhor adiante. Eis que a evolução espiritual também decorre em polaridades. Uma iniciação positiva ou mental segue-se a outra negativa ou psíquica. É notório que a própria sequência dos signos, tal como as suas regências planetárias, também se organizam em polaridades, organizadas sob diferentes contextos, envolvendo Sol e Lua, Marte e Vênus e Júpiter e Saturno. Mercúrio, que representa uma grande síntese de tudo, também se relaciona diretamente aos próprios luminares, posto que a energia mental significa a verdadeira chave de todos estes mecanismos, controlando assim os seus conjuntos ou as direções evolutivas nas quais deverá girar a roda do karma. E, uma vez que se agrupam estas polaridades, tem-se novamente apenas 6 pares de energias complementares, proporcionando um autêntico circuito iniciático. O grande diferencial do quadro acha-se, pois, na sua coroação, onde Sol e Lua aparentam esferas distintas, ao mesmo tempo em que fica implícita a sua simetria no contexto, não obstante diferenciada do restante. É que, como luminares, essas esferas também regem ambos os arcos das evoluções zodiacais, e, simbolicamente, também os seus circuitos internos polarizados. Se diz, no simbolismo tradicional, que os 2 primeiros números não representam realmente algarismos, e sim princípios, no caso polaridades, da mesma forma como não existe uma forma angular, leia-se cíclica, antes do triângulo, aqui simbolizado por Mercúrio como manus operandi. Na doutrina oriental do Manvantara, estes 2 grandes arcos correspondem ao Manvantara e ao Pralaya, ainda que tais conceitos impliquem um aparente paradoxo em relação ao tema ocidental, já que Manvantara significa dia de Brahma e Pralaya noite de Brahma. Podemos ter, contudo, melhor entendimento disto quando relacionamos o espiritual ao oculto e ao interno, e o material ao aparente e ao exterior. Então, podemos dizer que o Sol rege o arco espiritual ascendente do Pralaya, e a Lua rege o arco material descendente do Manvantara. O Sol representa a unidade, sinalizado pela esfera superior do caduceu e corresponde ao chakra da coroa, enquanto a Lua vem a ser a dualidade, representada pelas 2 asas do caduceu, donde ser mostrada por vezes também como um recipiente, representando, pois, o chakra Ajna com suas 2 grandes pétalas. No Sol, as coisas se resumem ao cabo do Pralaya, como um cristal, coroando a evolução espiritual iniciada na porta dos deuses em Capricórnio. E na Lua, ou na porta dos homens de Câncer, as coisas se renovam para voltar à manifestação como num parto. Importante dizer, contudo, que não se trata aqui apenas de encarnação comum. Mais uma vez, o simbolismo pode se fazer presente. O quadro serve também para as encarnações divinas alcançadas ao cabo de todo um processo iniciático. Com efeito, todo este simbolismo também corresponde aos mistérios de Yod-He-Vav-He, o divino Tetragrammaton, como temos demonstrado em outras ocasiões. Com relação à natureza do zodíaco esotérico, certos autores prescrevem uma reversão na ordem zodiacal habitual,
levando-nos a um padrão semelhante ao do ciclo sideral das eras zodiacais. Então, aqui podemos dizer que existe uma verdadeira analogia entre o macro e o microcosmos. Ora, se as energias esotéricas são assim tão poderosas e de teor iniciático, é apenas porque também fazem parte dessas mesmas energias maiores. Afinal, a iniciação verdadeira representa uma realidade racial, e a energia das raças está diretamente relacionada aos ciclos do grande ano. E esta seria uma possível explicação para o emprego de horóscopos influenciados pelo ano cósmico no Oriente, como sucede notoriamente com o tema hindu, além de influenciar a própria astrologia chinesa. De todo modo, é preciso adaptar as coisas para os ciclos do próprio microcosmos, e é aqui onde devemos buscar padrões de evolução compatíveis. O estudo esotérico do zodíaco clássico nos aproxima das práticas cabalísticas. Sabemos que a árvore sefirótica oferece várias formas de trabalhar com suas energias. Existe uma senda sumária chamada Caminho do Raio ou da Serpente, com 10 estágios baseados nas esferas desta árvore, tal como uma senda maior exterior com 22 degraus relacionados aos arcanos maiores do tarô. Pouco se fala, porém, de um terceiro caminho fundado nos 56 arcanos menores. Tudo isso se assemelha, pois, aos diferentes caminhos astrológicos, nas suas vias exotérica, esotérica e oculta. Naturalmente, podemos ver todos estes números como cronologias, ou como programas evolutivos baseados em calendários com ciclos otimizados. E nesse sentido, uma primeira analogia natural e tradicional com o zodíaco, que poderia ser aqui levantada, decorre em torno do ciclo de Júpiter de 12 anos. Ora, a importância deste ciclo na vida humana é notório em muitos níveis, mesmo em termos biológicos. As idades de 12, 24, 36, 48, 60 e 72 anos podem ser relacionadas a passagens importantes da formação, completação, maturidade, decrepitude e, por fim, extinção biológica humana. Tudo isso apresenta reflexos culturais e intelectuais relacionados a tais faixas etárias, que tampouco poderiam deixar de impactar a própria vida espiritual. As biografias do Buda costumam afirmar que ele se iluminou aos 36 anos, ainda que também existam outras versões a respeito do mesmo assunto. Vamos recordar que na Cabala também se fala da reprodução da árvore sefirótica através de 4 mundos de evolução, e nós sempre gostamos de observar que esta árvore deve incluir, a rigor, as esferas latentes chamadas de tríplice Ain sobre a sua coroa, inclusive como energia de um novo elemento a ser todavia desenvolvido pela nova humanidade. Assim, também aqui se está trabalhando com uma forma de zodíaco, ainda que, tal como entre os antigos mexicanos, os cabalistas levavam muito em consideração o valor 13, resultante desta árvore completa. Na cultura chinesa, os ciclos de 12 anos de Júpiter estão na base da sua astrologia dos 12 animais, e de tal forma que melhor se poderia dizer que acham-se a serviço de uma cosmologia pessoal, e, nas pessoas mais espiritualizadas, até mesmo de uma alquimia interior. Vale notar que, na astrologia chinesa, os elementos estão melhor organizados em termos cosmológicos. A princípio, se organizou essa astrologia em 5 ciclos relacionados aos elementos, culminando daí no ciclo de 60 anos, como um padrão de vida naturalmente produtivo ainda. O tema é reforçado, é claro, pelas análogas conjunções secundárias de Júpiter-Saturno, que também costumam assinalar gerações, dentro dos ciclos sociais organizados por esses planetas. Trata-se ademais de ciclo no qual um ancião se habilitaria a melhor trabalhar com grandes sínteses sapienciais a partir deste 5º ciclo joviano. Tal astrologia de 5 estágios se relacionaria então à posição superior de Mercúrio como dominante na astrologia clássica, tal como vimos em nosso caduceu zodiacal. A 5ª iniciação, que representou a grande meta espiritual da evolução ária,
para se alcançar a condição de adepto de sabedoria, representa uma expressão divinizada desta energia mental, outorgando, pois, a iluminação do conhecimento. Por essa razão, podemos nos perguntar se o zodíaco clássico ocidental tampouco faria com efeito referências ocultas aos ciclos de Júpiter, em função das fortes analogias existentes. Contudo, na astrologia chinesa, o ciclo de 60 anos tampouco esgota as possibilidades humanas. Em paralelo a tudo isto, existe também a sua duplicação em termos de 120 anos, como expressão do ideal chinês de longevidade. Na verdade, a ciência moderna aceita perfeitamente esta possibilidade. E neste caso, já poderíamos incorporar a duplicidade solilunar para fazer alusão ao ciclo completo do zodíaco. Nada disso significa, porém, ser necessário aguardar 60 anos para a conquista da iluminação ou do próprio adeptado. Vimos, por exemplo, que o Buda foi bem além disto até muito antes. O ciclo de 12 anos, por si só, já representa um programa evolutivo completo dentro da senda espiritual, e que ainda pode ser resumido a 10 anos se descontamos as transições, tal como ensina a filosofia do Manvantara. O tema encontra direto respaldo, então, na iniciação pitagórica, onde a misteriosa tetráctis de 10 algarismos era empregado para diversos fins, inclusive para organizar os currículos místicos, detalhando assim os ciclos de cada estágio espiritual. De fato, referências a grandes mestres de apenas 30 anos de idade não é incomum na tradição universal, especialmente no caso dos avatares, não raro envolvendo, porém, a chamada crucificação espiritual, como um esforço crítico capaz de otimizar ao máximo os processos internos. Aliás, a própria cruz é um símbolo análogo àquele do caduceu. Tudo se resume, pois, à urgência pessoal de cada um. É isso que determina, em última análise, qual via poderá se tomar, e inclusive se alguém conseguirá se emancipar nesta mesma vida ou apenas nas seguintes. E, uma vez tomada uma decisão, deverá seguir um programa definido, e que será tão mais criterioso quanto for rigorosa e sumária a via escolhida. Dentro de cada zodíaco estão presentes os 4 elementos que potencializam as 4 iniciações humanas, ao cabo do qual existe uma liberação potencial, tal como uma renovação de escalas ou energias. Estes elementos, assim como os planetas envolvidos, sugerem a natureza das yogas a serem praticadas em cada estágio para se alcançar o controle das suas energias. Cada roda de tempo tem a sua própria função e natureza, onde um dado elemento também está em proeminência, algo como na visão de Ezequiel, onde os 4 seres sagrados centralizavam rodas de evolução. E nesse aspecto é sempre muito interessante observar que o chakra do coração, situado no alto das 4 espirais evolutivas, ostenta o mesmo número de pétalas que os signos do zodíaco. Os planetas apenas indicam, pois, o número de vezes em que estas rodas de tempo devem ser giradas de forma completa, tal como a natureza de cada giro específico. Para todos os efeitos, planeta é um sinônimo de subplano ou estágios de evolução. Desnecessário dizer que existe um vínculo direto entre planetas, elementos e chakras. O primeiro ciclo de 12 anos, relativo à infância, representa uma cosmologia natural muito elementar. Porém, a partir dali, as possibilidades de uma evolução consciente já começam a se delinear. O segundo ciclo ainda pode representar uma transição de aprendizados com erros e acertos, sendo possível realizar ali algumas pré-iniciações, como se costuma dizer. Mas a partir do terceiro ciclo, tudo está preparado para uma evolução espiritual plena do indivíduo. Novamente o 3, portanto, para delinear o verdadeiro começo das coisas. E caso a pessoa deseje colher os melhores resultados nesta mesma vida, para benefício próprio ou de outrem, convém não perder tempo, porque as iniciações, geralmente representadas como crises e desafios, sempre demandam de cada um o máximo de forças que ele for capaz de reunir, especialmente, é claro, aquelas mais avançadas da senda. Como tudo na vida,
O mais importante mesmo é saber começar, colocando bases sólidas em nossa própria jornada. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax. Esta